Oi, gente, então vamos voltar hoje, para complementar a nossa história da moça do Botox que está lá sentada no balcão da agência, tomando um chazinho, tá? E uma aguinha com açúcar, tá? Trata-se de uma segurada que pagou 30 anos contribuições, tem 30 anos de tempo de contribuição, idade 44 anos, tá? Ela vai se aposentar? Nós entendemos que sim, porque a aposentadoria por tempo de contribuição é dependente do cumprimento de um tempo de contribuição sem exigência de idade mínima, tá? Mas houve, no ano de 99, todo um trabalho decorrente da preocupação de que as pessoas que se aposentam muito cedo vão viver muito tempo e vão gerar compromissos por mais tempo para a Previdência Social. Então vejam, vou mostrar aqui para vocês como é que se calcula benefícios, tá? Não todos, mas uma grande parte de benefícios é calculada da seguinte forma. Nós tomamos o salário de contribuição do segurado. O que é o salário de contribuição? Para os segurados obrigatórios, nós vamos entender que é a remuneração até o teto sobre a qual ele faz suas contribuições. Para o segurado facultativo, é um valor por ele declarado até o teto, que hoje está nos R$ 3.218,90, né? Sobre o qual ele faz as suas contribuições. Então, o salário de contribuição é a base de cálculo das contribuições do segurado, tá? Então, você depois vai ter uma aula que vai tratar de salário de contribuição, que nós vamos entender qual é o mínimo, o máximo, o que integra, o que não integra. Então, esse valor sobre o qual o segurado passou a vida fazendo contribuições, ele vai ser jogado numa média, que eu chamo essa média de salário de benefício. Então, salário de contribuição vai entrar numa média chamada de salário de benefício, tá certo? Num primeiro momento se fazia a média dos últimos 36 salários do trabalhador. Hoje não. Hoje você faz uma média, tá, com salários correspondentes a 80% da vida laboral. Então, aquele que trabalhou 30 anos, nós vamos pegar 80% desse período, dá 24 anos de salários, tá? E vamos, escolhe os maiores salários e faz uma média. Então, eu posso dizer que isso é a média dos 80% maiores salários, tá? Do segurado. Essa média, em alguns casos, tá? Essa média fica só a média mesmo, e outras vezes você vai pegar esse valor dos 80% maiores salários colocados na média e multiplicar pelo fator previdenciário que foi criado pela famosa Lei Bomba 9876 no final de 99, tá? Então vejam, pego os salários, faço a média dos 80% maiores ou a média vezes o fator. É isso aqui que vai parar no bolso do trabalhador? Ainda não. Sobre o valor obtido a título de salário de benefício, a lei prevê percentuais a serem aplicados sobre o salário de benefício para você chegar na renda, sim, de benefício que vai ser paga ao trabalhador. Então, o salário de benefício, ele é um artifício de cálculo, tá? Eu calculo a renda tendo em vista o salário, mas para fazer isso eu passo antes pelo cálculo do salário de benefício, que é a média de salários do segurado. Muito bem, então veja só, tá? Essa média, vamos cogitar que a nossa amiga, tá? Ela ganhasse vamos botar mais, vamos botar R$2.000, tá? Ora, num cenário ideal, que ela sempre ganhasse 2.000, não é? O que eu faria aqui? Tá? Vou apagar um pouquinho aqui. Eu faria aqui uma média, tá? Que daria quanto? Vou botar aqui média para a gente lembrar. Uma média que daria 2.000, um pouquinho menos de 2.000, vamos dizer, todos, a gente depois vai ver que esses salários têm que ser atualizados. Vamos dizer que a média desse idealmente 2.000. Se é uma aposentadoria por tempo de contribuição, esse percentual a ser aplicado na média é de 100%. Então, se a média deu 2.000, a renda vai ser 2.000. Isso antes do fator previdenciário. Por quê? Na medida em que eu faço o seguinte, olha só, eu tenho que aplicar o fator, não é? Para aposentadoria por tempo de contribuição,
salário de benefício tem que ser a média vezes o fator. Então, nesses 2.000, vou ter que aplicar um fator. E a gente vai descobrir que não vai dar 2.000 aqui, tá? Necessariamente. Então, vamos lá. O que é o fator previdenciário que vai ser aplicado na média, tá? Foi um modo que se achou, tá? De calcular benefício levando-se em consideração o tempo que a pessoa contribuiu, tá? E o tempo que a pessoa ainda vai viver usufruindo desse benefício quando se aposenta, tá? Então aqui o A, minha gente, é fixo em 0,31 ou 31%, que corresponderia à contribuição feita, de maior valor feita por um segurado, mais a do patrão. Então, o que eu faço? Essa parte do fator a gente deixa para mais na frente. Então, eu pego o tempo que a pessoa contribuiu, multiplico por 0,31%, ou 0,31 ou 31%, isso é fixo, tá? E consigo ver o montante total das contribuições vertidas para a Previdência Social durante aquele período contributivo. Quem contribui 30 anos da sua vida com 31% do salário, eu consigo quantificar isso, tá? Aqui nesse numerador, tá? A gente depois vai descobrir que no caso da segurada aqui, não seria só 30, a lei manda a gente somar mais 5, mas enfim. Eu pego o tempo de contribuição, multiplico, né, pela contribuição vertida e descubro quanto entrou nos cofres da Previdência a favor daquela segurada. Divido esse montante das contribuições efetuadas pelo tempo que a pessoa vai viver. Então, essa expectativa de sobrevida eu obtenho na tábua de mortalidade do IBGE, tá? É uma tábua única para homens e mulheres de expectativa de sobrevida. E o que eu obtenho? Depois tem uma outra parte, mas o que eu obtenho aqui é o fator previdenciário, tá? Vou guardar isso para mais adiante, tá? Então, assim, dividir o tempo que a pessoa contribuiu vezes a contribuição pela expectativa de sobrevida. Este fator, tá? Muitas pessoas alegam que ele é um redutor. Ele funciona como redutor, sim, mas nem sempre, ele é um número. Então, o fator, se ele der menor do que 1, a hora que eu aplicar esse fator na média, traz a média para mais baixo. Mas se esse fator for igual a 1, o que vai acontecer? A média se mantém. Mas poderia, como é número, a pessoa contribuiu muito tempo, vai se aposentar com mais idade, o fator vai resultar maior do que 1. Se o fator resultar maior do que 1 e eu aplicar na média, eu vou ter um valor de salário de benefício maior, tá certo? Eu diria a vocês que com essa característica, tá, de vir se aposentar com 44 anos e 30 anos de tempo de contribuição, tá, o valor do fator previdenciário dessa moça vai ser bem menor que 1, tá? Não saberia calcular de cabeça, nós vamos dizer o seguinte, que o fator previdenciário, né, calculado para essa segurada de 44 anos, desce 0,5, certo? O que vai acontecer com o valor do salário de benefício? O valor do salário de benefício vai ser, como é a média vezes o fator, passa a ser R$1.000. A renda, né, 100% desses R$1.000, o que eu teria como renda da aposentadoria? 1.000. Ou seja, uma pessoa que ganhava 2.000 como remuneração, contribuía sobre 2.000 e que vem se aposentar fazendo o cálculo da média vezes o fator, que é obrigatória quando o benefício a ser concedido é a aposentadoria por tempo de contribuição, o que vai acontecer? Eu vou ter aqui uma redução no salário de benefício, a média que deu 2.000 passou, após multiplicada pelo fator, a um total de R$1.000. Esses 1.000, 100% vai ser pago como renda de aposentadoria, então houve uma redução no valor comparado, o salário de contribuição com a renda, tá? Houve uma redução de 50%, tá? Então aí, a questão que viria numa prova, tá? Não acredito no Ministério da Fazenda, tá certo? Porque benefício não está no edital, mas em outros concursos, adiante analista e auditor, nós não sabemos como funcionará essa questão dos benefícios. Então vejam vocês, tá? Se aparecer numa prova de que a idade hoje é condição
para o indivíduo se aposentar por tempo de contribuição no regime geral? Qual é a resposta? Não. Quer dizer que a moça do Botox com 44 anos se aposenta? Sim, tá? Então, uma pessoa com 44 anos, tá, se aposenta porque só interessa provar tempo de contribuição e carência, ok? Agora, a pergunta que eu faço a vocês é: a idade dessa senhora influencia o cálculo do valor do benefício? Perfeitamente, porque a aposentadoria por tempo de contribuição, tá, usa no cálculo o fator previdenciário, tá, que vai ser aplicado na média, tá, obtida com os salários, e na medida em que o fator é calculado levando-se em consideração a expectativa de sobrevida aqui, tá, e também aqui você vai ter mais uma parte que vai levar em consideração a idade, tá? Certo? Então aqui você teria a idade em dois momentos no fator influenciando. Aqui, quanto maior a idade, menor a expectativa de sobrevida. Então assim, a idade não é condição para aposentar, mas a idade influencia no cálculo, tá? Então cuidado, porque regime geral, as pessoas se aposentam por tempo de contribuição sem idade mínima, mas a idade influencia no cálculo do benefício por conta da utilização do fator previdenciário. E no regime próprio dos servidores, também é assim? Se a moça do Botox fosse uma servidora pública com regime próprio, ela conseguiria se aposentar com 44 anos? Não. Porque o benefício do regime próprio é um benefício denominado aposentadoria por tempo de contribuição e idade. Uma servidora, para se aposentar no regime próprio, teria que implementar as seguintes condições, tá? 10 anos no serviço público, 5 anos no cargo, 30 anos de tempo de contribuição e 55 anos de idade. Um servidor, 10 anos no serviço público, tá? 5 anos no cargo, 35 anos de tempo de contribuição e 60 anos de idade, tá certo? Para professores, servidores públicos, tá? Você teria redução de idade, tempo de contribuição em 5 anos no próprio, ok? Então, aqui eu apresentei para vocês a questão do fator, tendo em vista a discussão que existe, né, quanto à alteração dessa disposição aí e extinção do fator previdenciário. A preocupação atuarial quando da criação do fator previdenciário foi postergar aposentadorias que, concedidas a pessoas muito jovens, fazem com que o Caixa da Previdência tenha que honrar compromissos durante muito mais tempo, inclusive porque, além de jovens, a expectativa de sobrevida da população cresce muito, tá? Então, é risco social? Não. Tempo de contribuição. Se você pensar nessa moça de 44 anos se aposentando, tá? Com essa idade, com saúde, isso não é risco social. Então, por que se aposenta as pessoas por tempo de contribuição? Porque a Constituição, expressamente no seu artigo 201, parágrafo 7º, garante que, diante dessa condição, as pessoas farão jus a um benefício chamado de aposentadoria por tempo de contribuição. Por enquanto, nós ficamos por aqui. Na próxima aula, nós falaremos do outro princípio importante, tá, no atual contexto, que é o princípio da equidade na forma de participação no custeio, tá certo? Então, até a próxima aula, gente. Bons estudos para vocês.